Existe um erro tão sutil no processo de criação consciente que a maioria das pessoas nunca chega a percebê-lo. Um erro que não está na técnica utilizada, nem na falta de disciplina, nem na ausência de desejo. Pelo contrário, ele aparece justamente em pessoas que imaginam com frequência, que visualizam cenários detalhados e que passam longos períodos pensando positivo, mas que, apesar de todo esse esforço mental, veem pouca ou nenhuma mudança concreta em suas vidas. Esse erro invisível faz com que a imaginação permaneça estéril, mesmo quando parece ativa. A crença popular afirma que imaginar algo repetidamente é suficiente para criá-lo. Visualizar, repetir imagens mentais e construir cenas internas seria, segundo essa lógica, o caminho direto para a manifestação. No entanto, se isso fosse verdade, a maioria das pessoas viveria realidades completamente diferentes das que experimenta hoje. A mente humana imagina o tempo todo, cria cenários, projeta futuros e constrói histórias internas sem que isso, por si só, produza qualquer efeito real no mundo externo. O problema não está na imaginação em si, mas no nível interno a partir do qual ela é feita. Imaginar sem sentir é apenas sonhar acordado. É permitir que a mente brinque com possibilidades sem jamais aceitá-las como verdade. Fantasia não move a realidade porque ela não altera o estado interno de quem imagina. Ela mantém a pessoa exatamente onde está, observando um cenário desejado à distância, sem nunca habitá-lo de fato. A criação não acontece no campo das imagens, mas no campo da aceitação. A realidade não responde ao que você vê mentalmente, mas ao que você sente como real. O subconsciente não é impressionado por cenas bem construídas, nem por repetições mecânicas de visualização. Ele responde apenas ao estado que foi emocionalmente assumido, mesmo que esse estado seja silencioso, simples e desprovido de qualquer entusiasmo exagerado. Enquanto a imaginação permanecer desconectada do sentimento de realidade, ela será inofensiva. Não criará resistência, mas também não criará mudança. Neste vídeo, você será conduzido a compreender por que tantos imaginam e poucos criam, qual é o elemento ausente nesse processo e por que a verdadeira criação começa quando a fantasia dá lugar à aceitação interna. Aqui, você não aprenderá a imaginar melhor, mas a reconhecer o ponto exato em que a imaginação deixa de ser escape e passa a se tornar causa. Um dos equívocos mais comuns no entendimento sobre criação consciente é a suposição de que imaginar algo equivale automaticamente a assumi-lo como real. A mente humana é perfeitamente capaz de construir imagens, cenas e narrativas internas, sem que isso implique qualquer compromisso psicológico com aquilo que é imaginado. Imaginar, nesse nível, é apenas permitir que o pensamento percorra possibilidades, sem que haja uma mudança efetiva no estado interno de quem imagina. A mente imagina o tempo todo sem produzir efeitos reais. Enquanto você lê estas palavras, pensamentos paralelos surgem, lembranças aparecem, hipóteses são criadas e descartadas. Esse fluxo constante de imagens mentais não altera sua identidade, não reorganiza seu comportamento e não muda o rumo da sua vida. Isso acontece porque pensamentos soltos, não assumidos como verdade, não possuem poder causal. Eles passam pela mente como nuvens, sem deixar marcas profundas. A realidade não responde ao que é ocasionalmente pensado, mas ao que é sentido como verdadeiro. Existe uma diferença profunda entre desejar algo e aceitar esse algo como parte da própria experiência. O desejo mantém uma distância psicológica entre você e o objeto desejado, enquanto a assunção elimina essa separação interna. Onde não há sentimento de realidade, não há fixação no subconsciente, e sem fixação não existe resposta externa. A imaginação sem envolvimento emocional não se fixa porque não encontra um ponto de ancoragem interno. Ela não altera o senso de identidade, não muda a forma como você se percebe no mundo e não modifica suas reações espontâneas.
É por isso que tantas pessoas alimentam os mesmos devaneios por anos, revisitam mentalmente os mesmos cenários desejados e ainda assim continuam vivendo exatamente as mesmas experiências externas. Esses devaneios recorrentes funcionam como um entretenimento psicológico. Eles aliviam momentaneamente a frustração, oferecem uma sensação passageira de possibilidade, mas não produzem transformação real. Da mesma forma, pensamentos desejosos que não alteram comportamento, postura ou decisões não têm impacto sobre o destino. Sem uma mudança interna sentida e assumida, a imaginação permanece passiva e a vida segue respondendo não ao que foi pensado, mas ao que foi silenciosamente aceito como verdade. Para compreender por que a maioria das pessoas imagina e ainda assim não cria, é necessário estabelecer uma distinção clara entre dois processos internos que costumam ser confundidos. Fantasia psicológica e imaginação criadora não operam no mesmo nível e não produzem os mesmos efeitos, embora possam parecer semelhantes à primeira vista. Enquanto uma funciona como escape momentâneo da realidade atual, a outra atua como força transformadora do estado interno que sustenta essa realidade. A fantasia surge quando a mente cria cenas desejadas sem qualquer compromisso com a própria identidade. Ela permite que a pessoa experimente alívio, prazer ou esperança temporária, mas sem exigir mudança interna real. Nesse processo, o indivíduo continua se percebendo como alguém que deseja, observa ou sonha, e não como alguém que já é ou já vive aquilo que imagina. A fantasia entretém, distrai e suaviza a tensão do presente, mas preserva intacta a estrutura interna que gerou a insatisfação inicial. A imaginação criadora, por outro lado, não é um exercício de fuga, mas de incorporação. Ela não se limita a mostrar uma cena à mente, mas altera silenciosamente o modo como a pessoa se percebe em relação àquela experiência. Quando a imaginação é operativa, o foco não está no que se vê, mas no que se assume internamente como verdadeiro. Esse deslocamento muda o eixo do eu, fazendo com que a identidade deixe de se posicionar como alguém que busca e passe a operar a partir de alguém que reconhece. Onde há fantasia, a identidade permanece estável e inalterada. Onde há imaginação criadora, o senso de quem sou começa a se reorganizar, mesmo que de forma sutil e quase imperceptível. Essa mudança interna é o fator decisivo da criação, porque a realidade responde sempre ao estado assumido e não ao desejo projetado. Sem transformação interna, não existe causa nova capaz de produzir efeitos diferentes. O corpo reconhece essa diferença imediatamente. Fantasia tende a gerar excitação passageira ou relaxamento momentâneo, seguido de retorno ao estado anterior. A imaginação criadora, ao contrário, produz uma sensação de naturalidade, como se algo estivesse se ajustando por dentro. A percepção do mundo muda, as reações se tornam diferentes e o comportamento começa a se alinhar sem esforço consciente. É nesse ponto que a imaginação deixa de ser um alívio temporário e passa a redefinir a percepção, tornando-se, de fato, um princípio ativo de criação. Para compreender por que algumas ideias se materializam enquanto outras permanecem apenas como pensamentos passageiros, é necessário entender a linguagem pela qual o subconsciente opera. O subconsciente não se comunica por palavras, imagens isoladas ou afirmações repetidas de forma mecânica. Ele responde a estados internos, ou seja, a conjuntos coerentes de sensações, expectativas e percepções que são aceitas como realidade. É esse estado, e não a imagem mental em si, que funciona como o verdadeiro comando criador. O sentimento, nesse contexto, não deve ser confundido com emoção intensa ou excitação psicológica. Sentir não significa gerar entusiasmo forçado, euforia momentânea ou picos emocionais artificiais. Sentimento é aceitação. É o momento em que uma ideia deixa de ser observada à distância
e passa a ser reconhecida internamente como algo natural, plausível e real. Quando isso acontece, o subconsciente registra essa aceitação como uma instrução clara, porque não há oposição interna tentando negar ou corrigir o que foi assumido. A sensação de realidade é o selo da criação. Quando algo é sentido como real, mesmo de forma sutil e silenciosa, ele passa a exercer influência direta sobre o comportamento, as reações e as decisões cotidianas. O corpo se ajusta, a percepção se reorganiza e as escolhas começam a refletir esse novo estado sem esforço consciente. Não é necessário pensar constantemente sobre o objetivo, nem visualizar cenas repetidas vezes, porque o estado já está incorporado à identidade. Por isso, emoções calmas e estáveis fixam mais do que entusiasmo intenso e passageiro. Estados emocionais elevados demais costumam indicar desejo, expectativa ou carência, enquanto a criação verdadeira surge de uma sensação tranquila de normalidade. Aquilo que é realmente aceito não gera agitação interna, porque não precisa ser defendido nem reforçado. O que é sentido como real simplesmente se torna parte do pano de fundo psicológico da experiência. Esse sentimento funciona como uma assinatura psicológica, uma marca interna que informa ao subconsciente o que deve ser considerado verdadeiro. Há uma diferença fundamental entre emoção reativa e estado assumido. Emoções reativas surgem como resposta a estímulos externos e se dissipam rapidamente, enquanto estados assumidos são sustentados pela aceitação contínua de uma ideia como fato. É esse estado, silencioso e consistente, que torna a manifestação inevitável, porque o subconsciente sempre executa aquilo que foi sentido como real. Uma das razões mais comuns pelas quais práticas de visualização não produzem resultados concretos está na intenção silenciosa por trás do ato de visualizar. Muitas pessoas visualizam tentando convencer a própria mente de que algo é possível, desejável ou alcançável, e esse esforço já revela que o estado interno ainda não foi assumido. Sempre que existe tentativa de convencimento, existe resistência operando ao mesmo tempo, porque a mente não convence a si mesma daquilo que já aceita como verdade. Quando a visualização é feita dessa forma, o indivíduo permanece como observador do cenário imaginado e não como participante dele. Ele vê a cena acontecer à sua frente, assiste a uma versão futura de si mesmo, mas mantém intacta a identidade atual. Esse distanciamento é crucial, porque o simples ato de ver não altera quem você acredita ser. Enquanto a identidade permanece a mesma, o mundo não encontra nenhuma razão para responder de maneira diferente. A realidade não reage a imagens mentais isoladas, mas a estados internos consolidados. Sem uma mudança real de estado, não há comando sendo emitido ao subconsciente. Visualizar, nesse contexto, torna-se apenas um exercício intelectual ou estético, incapaz de produzir efeito causal. O subconsciente não responde ao esforço de imaginar, mas à naturalidade com que algo é sentido como já sendo parte da experiência. Forçar imagens mentais é outro fator que reforça o fracasso da visualização. Quanto mais alguém tenta tornar a imagem vívida, detalhada e intensa, mais evidencia que aquilo ainda não foi aceito internamente. Esse esforço excessivo comunica ausência, não presença. É como alguém que repete constantemente que está confiante, enquanto o corpo, a respiração e a postura revelam o contrário. O esforço denuncia a falta de incorporação. Por isso, não é raro encontrar pessoas que visualizam por anos sem qualquer mudança concreta em suas circunstâncias. Elas acumulam cenas mentais, técnicas e métodos, mas continuam vivendo a partir do mesmo estado interno. A visualização, nesses casos, não transforma, apenas entretém. Ela oferece alívio momentâneo, mas não reorganiza a percepção nem altera decisões, comportamentos ou respostas automáticas.
A ansiedade é um dos sinais mais claros de que não houve assunção real do estado desejado. Quando alguém visualiza e, em seguida, sente urgência, dúvida ou inquietação, isso indica que o desejo ainda está sendo perseguido e não vivido. O estado verdadeiro é calmo, estável e silencioso. Onde há ansiedade, ainda existe separação entre quem imagina e aquilo que é imaginado. Enquanto essa separação persistir, a visualização continuará falhando, não por falta de técnica, mas por ausência de aceitação interna. Antes que qualquer mudança se torne visível no mundo externo, ela se manifesta de forma clara e inconfundível no corpo. O corpo é o primeiro a responder quando um estado é realmente assumido, porque ele não opera no campo das ideias abstratas, mas no campo da realidade sentida. Diferente da mente consciente, que pode imaginar, fingir ou especular, o corpo reage apenas àquilo que foi aceito como verdadeiro em nível profundo. Quando um estado interno é genuinamente incorporado, alterações sutis começam a ocorrer quase imediatamente. A postura se ajusta de maneira natural, a respiração se torna mais ampla e tranquila e a reatividade emocional diminui sem esforço. Não há tentativa de controle consciente dessas respostas físicas, porque elas não são produzidas por vontade, mas por coerência interna. O corpo se reorganiza porque reconhece um novo ponto de referência como real. Fantasia, por outro lado, não produz esse efeito. Imagens mentais que não foram aceitas internamente não alteram o tônus corporal, não modificam padrões respiratórios e não transformam a forma como o sistema nervoso responde ao ambiente. É possível imaginar uma cena por horas e, ainda assim, manter o corpo em tensão, expectativa ou ansiedade. Esse é um sinal claro de que o estado não foi assumido, apenas observado à distância. O sentimento verdadeiro gera relaxamento, não excitação. Quando algo é sentido como real, não existe esforço para sustentar a ideia, nem necessidade de reafirmação constante. O corpo entra em um estado de naturalidade, como se aquilo sempre tivesse sido assim. Essa ausência de tensão é um dos indicadores mais confiáveis de que a assunção ocorreu, porque o corpo não precisa se defender daquilo que reconhece como verdadeiro. Reações físicas simples revelam essa diferença com precisão. Uma imagem aceita como real pode provocar uma sensação de estabilidade, segurança ou leveza imediata, enquanto uma fantasia costuma gerar inquietação, aperto ou uma tentativa involuntária de controle. A tensão denuncia separação, enquanto a incorporação se manifesta como conforto silencioso. Naturalidade é o verdadeiro termômetro da criação. Quando o estado é real, não há dramatização, nem esforço mental, nem vigilância constante. O corpo simplesmente acompanha a nova identidade assumida. Ao aprender a observar essas respostas físicas, você deixa de depender de análises mentais e passa a reconhecer com clareza se está criando a partir da assunção ou apenas sonhando acordado. Um dos equívocos mais comuns no processo de criação consciente é acreditar que sentir significa gerar uma emoção intensa, elevada ou exagerada. Muitas pessoas tentam produzir entusiasmo, euforia ou excitação emocional, acreditando que quanto mais forte a emoção, maior será o poder criador. Esse esforço, no entanto, não apenas é desnecessário, como também se torna um dos principais bloqueios à assunção real do estado desejado. O sentimento que cria não é barulhento, nem dramático, nem teatral. Estados reais são silenciosos porque não precisam se afirmar. Quando algo é verdadeiro para você, não há necessidade de convencimento interno, repetição forçada ou tensão emocional. Pense em fatos simples da sua vida atual, como seu nome, sua idade ou o lugar onde você mora. Você não sente entusiasmo intenso ao pensar neles, mas também não duvida da realidade dessas informações. Elas simplesmente são. O sentimento que acompanha o real é uma sensação de naturalidade,
não de excitação. Forçar emoção mantém a separação porque, no fundo, revela que a mente ainda percebe o estado desejado como algo distante. Quando você tenta sentir algo com esforço, está implicitamente afirmando que aquilo ainda não é verdade. Esse movimento cria tensão psicológica e reforça a identidade antiga, aquela que ainda deseja, busca e tenta alcançar. O subconsciente reconhece essa tensão como ausência, não como aceitação. O estado correto não precisa ser sustentado à força porque ele se sustenta por si mesmo. Assim como você não precisa se esforçar para manter a certeza de algo óbvio, o estado assumido de forma legítima não exige vigilância constante. Ele não precisa ser lembrado a todo momento, nem protegido contra pensamentos contrários. Quando o sentimento é real, ele permanece como pano de fundo da experiência, silencioso e estável. A criação verdadeira não exige esforço psicológico, porque o real nunca exige trabalho interno. Forçar emoção cansa, gera ansiedade e cria a sensação de que algo precisa ser mantido artificialmente. O sentimento criador, ao contrário, traz alívio, relaxamento e uma leveza quase imperceptível. Ele não grita, não pressiona e não disputa espaço com a mente. Vestir um estado correto é como vestir uma roupa confortável. No início, você percebe o tecido sobre o corpo, mas logo ele desaparece da sua atenção, porque se ajusta naturalmente. Não há necessidade de lembrar a si mesmo que está vestindo aquela roupa, nem de fazer esforço para mantê-la no lugar. Da mesma forma, reconhecer um estado como real é como reconhecer algo óbvio, não como tentar convencer-se de algo improvável. Quando o sentimento correto se instala, ele não pede energia extra, apenas permissão para ser vivido. Existe um ponto no processo de criação em que a imagem deixa de ser necessária. Esse momento não acontece porque a pessoa desistiu de visualizar, mas porque algo muito mais profundo já foi estabelecido internamente. A imagem sempre foi apenas uma ponte, um recurso temporário para conduzir a mente a um estado específico. Quando o estado é realmente assumido, a ponte perde a função, pois a travessia já foi concluída. Estados verdadeiros não exigem lembrança constante, repetição mental ou esforço de manutenção. Aquilo que é real para você não precisa ser visualizado o tempo todo para continuar existindo. Você não precisa imaginar repetidamente quem você é, nem criar imagens constantes da sua identidade atual para sustentá-la. Da mesma forma, quando um novo estado é aceito como fato interno, ele passa a operar silenciosamente, sem a necessidade de técnicas ou exercícios contínuos. Quando algo ainda precisa ser visualizado de forma insistente, isso revela que ele não foi incorporado. A mente continua retornando à imagem porque o estado ainda não se tornou natural. O indivíduo permanece observando o cenário desejado de fora, tentando manter viva uma sensação que ainda não se estabilizou. Onde existe esforço para lembrar, existe ausência de assunção. Onde existe tentativa, ainda não existe ser. À medida que o estado se torna real, a identidade começa a se reorganizar. A pessoa já não pensa em termos de como fazer acontecer, mas passa a agir, reagir e perceber a realidade a partir do novo senso de ser. O foco deixa de estar na técnica utilizada e se desloca naturalmente para a vivência interna daquele estado. A criação deixa de ser um processo consciente e passa a ser uma expressão espontânea da identidade assumida. Nesse estágio, a imagem não desaparece por ser negada, mas por ter cumprido sua função. Ela não é mais necessária porque a realidade interna já foi redefinida. O mundo externo, então, passa a responder não a um esforço imaginativo, mas ao estado que foi aceito como verdadeiro. Quando o ser substitui a técnica, a criação se torna inevitável, silenciosa e natural, porque aquilo que é real internamente já não precisa ser imaginado. Ao final desta jornada, uma distinção precisa estar absolutamente clara em sua consciência. Imaginar não é criar.
A fantasia pode ser agradável, estimulante e até inspiradora, mas ela não possui poder causal sobre a realidade. O mundo não responde a desejos observados à distância, nem a cenas repetidas mecanicamente na mente. A realidade responde apenas ao estado interno que foi aceito como verdadeiro, ainda que esse estado seja silencioso, simples e desprovido de qualquer dramatização emocional. O sentimento correto nunca é forçado, intenso ou teatral. Ele surge como naturalidade, como uma sensação de normalidade interna que não exige esforço para ser mantida. Quando algo é sentido como real, não há ansiedade, não há urgência e não há necessidade de confirmação constante. O estado correto não pede atenção contínua, porque ele já foi incorporado. É justamente essa simplicidade que diferencia a criação verdadeira da fantasia psicológica. Imaginar sem sentir mantém o desejo vivo, mas sempre adiado. A mente continua projetando um futuro que nunca chega, porque o eu que imagina permanece separado da experiência desejada. Enquanto houver busca, repetição compulsiva de técnicas ou tentativa de convencer a si mesmo, o estado não foi assumido. A criação começa exatamente quando a busca termina, quando a mente deixa de correr atrás de um resultado e passa a repousar na aceitação tranquila do fato interno. Nesse ponto, a imagem perde sua importância. Ela cumpriu sua função como ponte e deixa de ser necessária. O foco se desloca do como isso vai acontecer para o simples reconhecimento de isso já é. A identidade muda antes da circunstância e o mundo externo apenas acompanha esse deslocamento interno. Não é a repetição da imagem que cria, mas a estabilidade do estado assumido. Sentimento neste contexto é aceitação. Aceitação não é resignação, mas reconhecimento interno da verdade escolhida. Quando a aceitação se estabelece, ela se torna um comando silencioso enviado ao subconsciente, e o mundo, fiel e obediente, apenas executa. A partir desse entendimento, a criação deixa de ser esforço mental e se torna consequência natural de quem você decidiu ser internamente. O uso de áudios como ferramenta de reprogramação mental é essencial para alinhar o subconsciente com saúde, equilíbrio e bem-estar. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente começa a dissolver padrões antigos. Esse processo atua tanto na cura quanto na manifestação consciente, por meio da lei mental que governa pensamentos, emoções e resultados. Se esse conteúdo ressoou com você, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Compartilhe nos comentários seus insights e percepções, pois é pela repetição e pelo entendimento correto que a transformação se torna real. Nos vemos no próximo vídeo.